Salve, 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 Regina. Tudo bem? É engraçado, Olá. o Paulo não quer ir embora. O Paulo não se segura, não se aguenta, né? Ele quer militar até o último instante, mas ele É volta muito, aqui amanhã, ele está sempre aqui, né? é muito engraçado. Muito bom. Tudo bem, Regina? Tudo Tudo bem, tranquilo? Miguel? Eu queria dar boa tarde aqui para todos e todas que estão aqui acompanhando a gente e no Barato da Idade. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, né, Miguel? Super, super. Sou super feliz ela ter aceitado o nosso convite. Vai ser uma conversa certamente ótima. Já Vamos que a gente trazer. não, já que a gente não pôde conviver com a família totalmente, vamos conviver com parte dela. Isso Você aí. introduz a nossa Vamos convidada? trazer a Paloma Jorge Amado. Paloma, muito prazer de ter você aqui com a gente. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Paloma é filha dos escritores Zé Gattai e Jorge Amado, é psicóloga, formada em psicologia clínica, trabalhou na área de cultura, na política, teve um pequeno ateliê de artesanato gráfico. A Paloma é a mulher dos muitos instrumentos. E é um prazer te receber aqui, Paloma. Tudo bem com você? Tudo ótimo, o prazer é todo meu, inteiramente meu, inclusive porque eu acho essa coisa da idade ótima da gente falar. E somos os três da mesma geração, então Isso aí. vamos estar sempre muito afinados. Eu ainda tenho o ateliê gráfico, viu? E vocês Que bom. e tem um gato tentando entrar aqui. Eu vi o gatinho, eu vi no bastidor o seu gatinho. Eu não posso abrir o meu computador porque ele é um gato que gosta de trabalhar em literatura, em arte gráfica. Eu estou agora com o problema que eu, antes de falar com você, estava montando livros, eu faço livro artesanal, montei 13 livros hoje de manhã. Ô, Chuchu, Mumu, não faz isso. E aí, 13 é um bom número. o nome dele É um gato anarquista. É um gato anarquista. Tal. Ele é um. Não, ele é o rei do Sião, então ele se sente, sabe, se acha. Mas aí, quando eu vi, menino, o texto, ele tinha batido no teclado e alterou o texto. Eu agora Alterou tudo. tudo, agora eu tive que refazer, mas já está tudo feito. Eu Ô, acho que eu vou... Paloma, você mora em Salvador, Paloma? Moro, estou falando com vocês de Salvador. Não haveria por que não morar aí, né? Terra de seus pais, terra de seu pai, pelo menos. Né? Terra de meu pai, minha terra, e sem ser, mas porque eu sou cidadã soteropolitana. Pera, deixa eu tirar esse gato aqui. O Paloma, e você nasceu em Praga, né? Eu nasci em Praga, na República Tcheca, em pleno exílio, e então eu fiquei uma brasileira sem estado, sem cidade, sem coisa nenhuma, né? Eu E vocês vivi... ficaram fora do Brasil até quando, Paloma? Quando que a Olha, eu família fiquei voltou? muito pouco. Eu Sim. nasci no final do exílio, eu nasci em 51, meu pai foi para o exílio em 47, quando o Partido Comunista foi para a ilegalidade. Ele era deputado federal, ele foi constituinte em 46 e encabeçou uma lista de procurados para decepar, invadiram a casa, fizeram misérias. E mamãe estava recém-parida do meu irmão, meu pai teve que sair correndo, e ela foi 5 meses depois. Então, o meu irmão, João, ele viveu os 5 anos de exílio. Sim. Eu vivi 10 meses, quase um ano. O Seu Paloma, pai era perseguido pelo Estado Novo? Pelo Estado Novo, a ditadura do Estado Novo que... e aí vocês vieram para a Bahia em seguida? Não, quando a gente voltou para o Rio de Janeiro, onde morava o meu avô, pai do meu pai, meu avô e minha avó, e onde se passava toda a vida cultural e, no caso do papai, também a vida política, né? Então, fomos morar no Rio, em Copacabana, e onde vivemos até eu ter 12 anos.
mais ou menos quando o papai resolveu. Ele tinha resolvido antes. Papai, em determinado momento, mais precisamente quando houve a denúncia do Khrushchev, a denúncia dos crimes do Stalin, para o papai foi um choque. Isto é, o papai já imaginava, inclusive porque, durante o período tcheco, muitos amigos tchecos sofreram muito perseguição stalinista. E então, papai tinha a desconfiança, mas para ele era Stalin no céu e na terra. Ele não estava no céu, estava em Moscou, mas era o Stalin, né? E foi uma grande decepção. Não, foi mortal, uma decepção total. E ele, evidentemente, como foi ele que foi o encarregado de participar disso em Moscou, quando ele voltou com a notícia, o partido não aceitou. O partido achou que era balela, a história dele, fake news. Naquele tempo não tinha internet, não tinha como você checar nada, era a palavra dele e ele ficou muito aborrecido com isso. Ele já estava aborrecido com a confirmação daquilo que ele não podia imaginar. Evidentemente que não deixou de ser comunista por isso, apesar de que muita gente gosta de dizer que ele deixou. Ele, inclusive, não deixou o partido. Ele nunca se desfiliou do partido, que é uma outra versão que existe. E aí ele resolveu que ele não ia mais sacrificar a literatura dele pela atividade política. E também desde Praga que ele não escrevia mais nada, quer dizer, quando ele morou na Tchecoslováquia, ele escreveu um livro político chamado Subterrâneos da Liberdade, um livro em 3 volumes, e depois disso ele ficou somente mamãe gostava de dizer, para chatear um pouco ele, assim, de estafeta do partido. E ele resolveu deixar, não vou ser mais, e avisou, estou deixando, vou continuar militando com a minha literatura. E nunca deixou a ideologia, né? Nunca, foi até o fim da vida dele, mas aí ele passou a dizer muito abertamente que o bom era pensar pela própria cabeça. Que ele não ia, que era isso, e foi isso que ele ensinou para mim e para o meu irmão a vida toda. Como bom artista que era, né? Pois é, não tinha exatamente. Como. Mas aí o que aconteceu? O papai escreveu Gabriela, foi um sucesso enorme. Depois ele escreveu Os Velhos Marinheiros, depois ele escreveu Quincas. Detalhe curioso, em 48 horas ele escreveu Quincas Berro d'Água. Jura? Mentira. Que Juro. louco! Era um conto para a revista Senhor, que o Oscar Niemeyer tinha feito. Aí o Oscar pediu, assim, sabe, aquela coisa toque de caixa. Aliás, é engraçado, porque o Oscar continua stalinista até o fim da vida. Não, até o final. Uma vez eu conversei com ele, ele disse assim, é mentira, eles estão mentindo. Ele dizia para o papai, porque eles ficaram amigos, a vida inteira eram amigos, ele dizia assim para o papai, bom mesmo era o Zé do Bigode, hein, Jorge? Aí o papai dizia, Oscar, quem sou eu para tentar te convencer do contrário, né? Mas aí ele escreveu esses 3 livros e o Gabriela fez um sucesso enorme. Quando ele vendeu o Gabriela para Metro-Goldwyn-Mayer fazer um filme, logo em seguida que o livro saiu, ele saiu em inglês, ele saiu em várias línguas. Ele, com dinheiro que nunca tinha recebido tanto dinheiro na vida, tinha acontecido uma coisa muito grave isso que acontece diariamente aqui, naquele então, que foi 59, 60,
mataram o filho do Odilo Costa Filho, que era um jornalista, e o Odilinho foi morto por um pivete nas ladeiras de Santa Teresa defendendo a namorada. Papai ficou horrorizado. E aí, por outro lado, tinha muita notícia de venda de droga na porta das escolas. Aí papai disse para a mamãe, vamos embora para a Bahia? Vamos largar o Rio de Janeiro, agora eu não tenho mais que prestar contas a ninguém, eu vou trabalhar no meu livro, uso o dinheiro da Metro. Ele dizia assim, uso o dinheiro do capitalismo americano para fazer minha casa na Bahia. E aí foi isso que aconteceu. Fez dele muito bem, fez ele muito bem. Agora, eu queria te perguntar uma coisa, Paloma. Você, filha de 2 pais ilustres, um comunista, a outra anarquista, declarada, simpática ao anarquista. Cá entre nós, a outra muito mais comunista do que ele. Muito mais comunista. E você... O meu avô anarquista virou comunista. Pois é, você se diz a única católica da família. É verdade isso? Por que isso aconteceu? Eu agora já foi verdade. Tá. Hoje em dia diria que não é mais verdade, porque eu não me sinto ligada em absoluto com a Igreja Católica. Realmente não me sinto católica mais, apesar de que admiro profundamente o Papa Francisco. Adoro ele, sou fã, mas ele fosse ou não católico, eu seria fã dele. Sim. Acho que às vezes ele toma umas atitudes por ser católico que não precisava tomar. O que aconteceu comigo é que eu sempre fui muito... Se você entrar no meu Facebook, diz assim, qual a sua religião? Eu digo, praticamente todas. Isto é, eu gosto de muitos pensamentos, de muitas religiões, teologias que existem por aí. Mas eu, sobretudo, sou uma pessoa de muita fé. Eu creio em muitas coisas. E eu creio, sobretudo, no ser humano, sabe? É o seu lado baiano, né, Paloma? O seu lado baiano. Eu vou te dizer para vocês que eu vivi na Bahia dos 12 aos 19, quando eu fiz a burrice de casar, e depois voltei. Eu vinha para a Bahia toda hora. Quer dizer, minhas filhas nasceram no Rio, mas eu trazia para a Bahia. A Bahia continuou sendo quem me dava régua e compasso. Não foi outro lugar e nenhum do mundo. Mas eu comecei a me ligar ao candomblé muito antes mesmo de chegar à Bahia, porque a Bahia chegava a nós. Nunca esqueço a visita que Mãe Senhora, que durante os anos 50 e 60 foi a grande, grande mãe de santo da Bahia. Sim. Ela foi ao Rio e foi nos visitar, e o papai, João, meu irmão, meninote, ele era bem levado. E aí o papai chamou ele num canto e disse, olha, João, você vai ter... Temos hoje uma visita importantíssima, talvez a pessoa mais importante que já pisou essa casa, Mãe Senhora. Ela é a maior sacerdotisa do candomblé da Bahia, nossa religião primária, porque veio da África, aquela história toda, tudo isso a gente ouvia muito. E aí ele disse, só que ela é... Aí ele exagerou e disse, exagerou não, ele fez uma analogia e disse assim, imagina o Papa, para nós ela é o Papa. Para ele entender, era uma analogia correta. Né? Aí o João ficou impressionadíssimo. Quando ela chegou, ela não veio vestida de mãe de santo, ela veio a paisana e tal. Uma figura, eu me apaixonei perdidamente neste momento em que eu a vi. Eu tinha uns 8 anos, 7 para 8 anos, meu irmão tinha 11, e muito bem mandado, logo que ela se sentou, ele veio correndo e disse, Vossa Santidade aceitaria um Guaraná? Ao que ela caiu na gargalhada, e o João ficou inteiramente sem entender o fora que tinha dado.
Mas então o candomblé foi uma coisa que entrou na minha vida desde muito pequena. E Essa mãe de santo era a menininha do Gantuá? Não. Não. Não, ela era irmã de santo da mãe menininha. Irmã de santo. A mãe senhora era a mãe de santo do Axé do Opofonjá, de onde foi mãe Estela depois. Ela chamava mãe senhora, né? Mãe senhora, filha de mãe Aninha, que foi a grandíssima. E nesse candomblé de mãe senhora, meu pai tinha um posto civil de Obá de Xangô, Papai, Caribé e Caíme. E agora, dia 5, o Sérgio Machado e o Diogo Dal lançam Os Três Obás de Xangô, que é um filme sobre Papai, Caíme e Caribé. Que maravilha. Vai ser no Festival de Cinema do Rio. Mas é um documentário sobre isso ou é um ficção? É um documentário, é. Beleza, que beleza. Eu vou assistir no dia 5, ainda não vi. Pronta para chorar rios de lágrimas. Você vem assistir aqui no Rio? Vou ao Rio para assistir. Ô, Paloma, eu queria te perguntar como a gente está, né? Como você falou, a gente da mesma geração, a gente viveu, vivemos a ditadura, você viveu o exílio com seus pais, e você viveu como filha desse grande escritor, e da Zélia também, grande escritora, e você é uma excelente cronista, e você também escreveu livros. Então, eu queria saber, assim, primeiro, como era você já mais crescida? Como era a sua vida em casa, assim? Porque muitas vezes os filhos não percebem a dimensão daqueles pais famosos, né, importantes, né? Como é que era a sua vida? E também, passando um pouco para os teus livros, queria saber o que você gosta, como é que é o teu dia a dia, o que você gosta de fazer? Você escreveu livros sobre culinária, você escreveu Temperos de Dadá, depois As Frutas de Jorge Amado. Você gosta de cozinhar? Quer dizer, eu fiz 1000 perguntas assim para você contar um pouco da sua vida. Vamos do começo. Eu tenho a impressão, eu vivi a vida inteira no meio de gente, eu diria, muito importante e muito simples. Aliás, esse foi o primeiro, eu diria que um dos ensinamentos fundamentais que meu pai me deu, e deu a João também. Quanto mais importante a pessoa é, mais simples ela é. Ele dizia assim, se chegar alguém muito de nariz em pé, você vê que está se dando muita importância, põe um pé atrás porque não vale a pena. E com isso eu conheci muita gente muito importante, que frequentava a minha casa, que passou pela minha vida, sem necessariamente eu me dar conta de que essas pessoas eram muito importantes, porque eram pessoas muito íntimas, pessoas que eram do dia a dia, outras não eram do dia a dia. Por exemplo, quando Sartre e Simone de Beauvoir vieram ao Brasil, no ano de 60, eu tinha 9 anos. Eu tinha uma vaga ideia de que eles eram super importantes. Por outro lado, eles eram amigos íntimos dos meus pais, então eles, durante o tempo que ficaram no Rio, chegavam de manhã para tomar café da manhã, almoçavam, jantavam e eles estavam o tempo todo juntos. O meu irmão, que é 4 anos mais velho, tinha a ideia da importância de mandaram ele fazer uma entrevista com Sartre. E ele se recusou inteiramente e disse, eu não tenho a menor capacidade de fazer entrevista com Sartre, porque eu não entendo nada, nunca li nada dele, nem nada. Engraçado que o João era um bom leitor, mas ele tinha 12 para 13 anos. Muito jovem, muito menino, né? Aí a minha mãe, que era muito metida, ela chamou um dia o Sartre e disse, olha, o João tem que fazer uma entrevista com você, mas ele não quer fazer porque ele disse que ele é um menino.
O João, a primeira língua que ele falou foi francês, porque o começo do exílio foi na França. Então, o João foi o que aproveitou, aprendeu francês, aprendeu tcheco, que já não fala mais, mas enfim. E então, ele falava muito bem francês. Aí o Sartre disse para o João, por que você não quer fazer uma entrevista comigo? Ele disse, porque eu não entendo nada de existencialismo. Eu nunca li um livro seu de filosofia. Aí ele deu um risinho e disse, eu li uma peça de teatro. O João escreveu muito para teatro, uma certa época da vida dele, e era uma coisa que ele gostava, e eu também gostava de teatro. Então, ele tinha lido a Respeitosa, era o título do Brasil, A Puta Respeitosa era o título original, e certamente ele leu por causa do título, não é? Mas diz ele que gostou bastante, ele leu o Sartre com 12 anos. Mas aí ele disse para o Sartre, eu só li isso, eu não sei, nada, não sei nem o que é o existencialismo. Aí o Sartre disse, felizmente que você não sabe. E eu não gostaria que você me fizesse uma entrevista sobre existencialismo, deixa isso para os professores e tal. Mas você é um menino, e eu já fui um menino, e você pode me fazer uma entrevista de um menino. Então, por exemplo, me pergunta se eu gosto de tomate. Aí ele virou para o Sartre e disse, me pula de tomate? E o Sartre disse, pode tu, je déteste la tomate. E aí vai. E aí o João fez uma entrevista engraçadíssima. O que eu quero te dizer, e eu acompanhando, porque eu estava sempre no pé de tudo que acontecia, é que, apesar de que as pessoas que eu conhecia, eu não ligava muita bola se eram importantes ou não, eu tinha perfeita consciência de que meu pai era uma pessoa muito importante. Isso é que é importante, você saber se você tinha essa noção. Total. Justamente por todo mundo que passava na nossa vida. E pelos lugares que eu ia, porque papai era daquele que leva os filhos para tudo, sabe? Sai com a renca atrás. Então, eu tinha. Por outro lado, havia quem quisesse que eu ficasse envergonhada, porque meu nome é Paloma Jorge. Quer dizer, o papai botou Jorge nos filhos todos. João é João Jorge. E a minha irmã, que filha do meu pai do primeiro casamento dele, era Lila Jorge. Então, é todo mundo Jorge. E aí fica bandeiroso como quê? Porque fica Jorge Amado. Né? Claro. Paloma Jorge Amado. Paloma Jorge Amado. E aí me diziam, você não tira música porque você usa esse nome. Eu digo, mas é o meu. Eu fui registrada assim. Você não fica com vergonha? Eu digo, não tenho nenhuma vergonha de ser filha do meu pai. Porque até a minha doce juventude era só o meu pai, apesar de que minha mãe já era uma mulher absolutamente extraordinária e uma fotógrafa assim de mão cheia. Mamãe tem fotografias inacreditáveis. Ela foi uma fotógrafa, uau, sabe? Como ela dizia, uma paparazzi às avessas. Isto é, ela estava sempre do lado das pessoas mais importantes, com a máquina dela, uma Rosenblatt, e depois outras máquinas incríveis que ela teve, fotografando. E todo mundo dizia, não, é a mulher do Jorge. Mais maravilhosa fotografia de Fidel Castro, inteiramente desarmado, com um olhar de ternura. Outro Fidel Castro, quem tirou foi minha mãe. Que beleza. E se tornou uma escritora de primeira linha, né? Depois. Exatamente, quando ela fez 63 anos. Aí eu já era adulta com filhos, meu irmão já era adulto com filhos, e ela quis escrever. Vou contar isso para vocês. Um dia ela chegou para mim e disse assim, a revista Status, lembra que tinha uma revista para homens? Eu publiquei na revista Status, eu trabalhei. O Rui Castro foi editor da também, Status. me lembro. Aí a minha mãe disse, a revista Status abriu um concurso de contos eróticos, e é anônimo. Eu vou me inscrever.
Eu disse, jura, mãe, que você vai escrever um conto? Ela disse, vou escrever, não. Eu já escrevi. Você quer ler? Aí eu li. Eu li e achei muita graça, porque ela achava picantíssimo. E era absolutamente ingênuo. Uma história que depois ela transformou num romance que ela acabou publicando, o único romance dela, e que ela achava muito erótico. Mas de erótico tinha muito pouco. E aí eu disse, ô mãe, por que você não escreve? Mamãe era de contar história, ela contava milhões de histórias. Escreve uma dessas histórias, escreve a história do disco, que é legal e tal. Ela disse, eu não, para quê? Eu disse para as minhas filhas e para os filhos do João. Aí ela escreveu a história do disco. Desistiu de mandar o conto para status e mostrou a história do disco, que saiu muito maior do que ela pensava. Escreveu 15 páginas e mostrou para o papai, que caiu das nuvens. Mas isso aqui é ótimo, Zélia. Só que isso é uma anedota, você tem que transformar isso na sua infância de filha de imigrantes. Aí ela disse, estou desafiada, vou fazer, mas não vou te mostrar. E não mostrou. Ela mostrava a mim, mostrava ao João, a gente ajudava em determinadas coisas de escrita, que a gente já conhecia bem, por trabalhar muito com o papai, e foi ótimo. E aí ela fez um sucesso enorme. Mas Que ela estava história, certa, né? Enfrentar o talento, o mito Jorge Amado, Pois é. mostrar o livro dela. Você vê que é engraçado que ela, fotógrafa, era Zélia Amado, e ela, escritora, publicou como Zélia Gattai. Interessante isso. Agora, a cozinha eu aprendi com a minha mãe. Ela teve o pai dela, um italiano anarquista, que também virou comunista, que morreu por conta da cadeia e que quase foi mandado de volta para o Mussolini. Ele estava no processo da Olga Benário. A Olga foi para o Hitler e o meu avô ia para o Mussolini. Só que ele morreu antes, porque na prisão puseram ele com tuberculose, ele pegou tuberculose e morreu. Enfim, tudo isso para dizer que meu avô era um gourmet, adorava comer, e a minha avó era uma intelectual que não sabia fazer nada. Então, meu avô pegou a irmã mais nova, botou em casa, e essa irmã, que era uma cozinheira extraordinária, ensinou minhas tias e minha mãe a cozinhar, porque meu avô dizia que genro dele não ia passar os apertos que ele tinha passado. Então, eu aprendi a cozinhar quando, aos 18 anos, eu viajei para a Europa com meus pais, tranquei a faculdade, fui para a Europa porque o meu pai estava certamente, que nunca mais ia ver minha cara, não sei. Ele queria se despedir de mim. E aí ficamos um mês em Londres, na casa de uns amigos, e mamãe e a nossa amiga, a Zora Seljan, que foi mulher do Rubem Braga, ela era casada então com Antônio Olinto. A Zora era macrobiótica. E aí o papai disse, Zora, eu fico aí, mas não como sua comida de jeito nenhum. Aí mamãe disse, não se preocupe, quem vai para a cozinha sou eu com Paloma, vou ensinar ela a cozinhar. Então eu aprendi uma porção de receita boa italiana, todos comeram muito, a Zora, coitada. O Olinto, então, que vivia sobre a coisa de ter que comer macrobiótico, Coitada. Passou, ela ficou numa alegria infinita. E ela continuou a ser macrobiótica depois disso? As horas, mais ou menos. A gente pegou ela embaixo da pia comendo tomate, que era proibido, sabe? Então, também abusava, né? E foi assim que eu aprendi a cozinhar. Mas os livros de cozinha não nasceram disso. Eu adoro livro de cozinha. Adoro. Não só menos do que os livros de receita em si, aqueles livros em que as pessoas contam das suas paixões. Conta histórias, né, de cozinha. Né? Da história. Então, eu tenho na minha casa
atualmente, porque eu dei metade para as minhas filhas. A gente vai mudando e vai diminuindo a biblioteca, né? Eu tenho pelo menos uns 300 volumes, assim, A Cozinha de Monet, Comendo com Frida e Diego, Maravilha. Picasso, Freud, Thomas Jefferson, tudo que é figuraça que falou de comida eu tenho. Mas você faz também? Faço, Você cozinho. E aí cozinha? o meu pai um dia me deu um livro que eu adorei, chamado Le Cahier de Recettes de Madame Maigret. Meu pai e eu éramos muito parecidos, inclusive na paixão por Georges Simenon, pelo comissário Maigret e pelos livros policiais em geral. O papai lia e passava para mim. Eu aprendi francês na Aliança, mas eu aprendi, sobretudo, lendo em francês dos livros que o papai me passava, policial e tal. E o livro de cozinha da senhora Maigret eram todas as comidas que o comissário Maigret comia nas investigações dele. Olha, que maravilha isso. E aí, quando eu li esse livro, eu disse, pai, dava para eu fazer um livro sobre você, a sua comida. Claro. Aí ele achou muita graça e me disse, você não fará nunca, porque você é muito preguiçosa. Não fosse preguiçosa, já estaria escrevendo, porque o papai confiava na minha capacidade de escrita. E aí eu fiz uma pesquisa longuíssima de toda a obra com esse enfoque de gastronomia e acabei fazendo um livro de cozinha baiana, outro sobre frutas. Fiquei devendo a ele um livro sobre cozinha ritual do candomblé, mas para fazer isso, eu disse a ele que o meu plano era ir ao Benin e à Nigéria e depois ir ao Haiti e a Cuba, isto é, os 3 lugares em que a religião, esse ramo de religião que nós temos na Bahia, o candomblé, é o mesmo que a santeria cubana e De o mesmo Cuba, é. que o vodu haitiano. E eu queria justamente ver o que é que Xangô comia no Haiti e o que é que Iemanjá comia em Cuba, entendeu? Você Aí não eu, vai fazer esse livro? olha, esse projeto ele é tão antigo, o papai já morreu há 23 anos, porque aí, quando eu contei a ele, ele disse, perfeito, não deixo, Maravilhoso. não deixo fazer o livro usando minhas coisas se não for assim. Só que eu nunca consegui, eu nunca tive tempo e planejamento e, sobretudo, dinheiro para fazer isso. E para ir É um nesses livro caro, lugares, né? né? Um Você livro precisa. muito caro. Eu não sei se vocês devem ter conhecido o Cravo Neto, que é o filho do Mário Cravo, Sim. fotógrafo extraordinário, que eu chamava de Máriozinho e que foi o meu primeiro namorado. Quer dizer, se pode chamar isso de namorado, mas eu considero namorado porque tinha beijo na boca. Eu tinha 11 anos, 11, dizer que o Máriozinho era pedófilo, porque ele tinha 14. Mas fomos amigos a vida inteira. E aí um dia eu convidei ele, eu disse, você não quer fazer comigo? Você vem como fotógrafo, você é fotógrafo. Ah, ele quis e tal, porque esse livro eu queria dar um cunho mais antropológico e tal. Uhum. Até hoje não fiz, mas tenho Mas, várias pessoas já vinculadas a mim no projeto, só que nunca consegui o dinheiro. ô, Paloma, Vamos você tem uma aguardar. preferência culinária? Você Bom, teve a experiência italiana, mas eu aprendi a baiana também. fazer comida italiana. Faço pouquíssima comida baiana, apesar de que, para o livro de comida baiana, as receitas não são minhas, evidentemente, que eu não detenho essa coisa. No meu livro de cozinha baiana, eu fui buscar as receitas com quem tinha, com Dadá, com Dona Canô, com, por exemplo, tinha uma receita muito rara de quitandê, que só uma pessoa na Bahia sabia fazer, que era Maria Sepúlveda. Ela me deu a receita, fez para eu ver. Todas as receitas foram feitas na minha casa, comigo participando, mas eu não vou mentir para ser porreta, não era eu que fazia, era só para testar a receita, dava tudo certo.
Eu gosto muito de fazer comida árabe e gosto muito de fazer, apesar de que não tenho nenhuma habilidade maior. Podia até contar uma coisa um pouco indiscreta, mas depois que eu me divorciei, eu tive um casamento longuíssimo. Depois que eu me divorciei, eu conheci uma pessoa por quem eu me apaixonei perdidamente e que nós fomos namorados num namoro um pouco estranho, chamado Raduan Nassar, vocês devem Olha, conhecer. Claro, sim, claro. imagina. E aí, um dia, eu fiz um livro para o Raduan. A gente se conheceu indo para um congresso em Lima. Quando a gente voltou de Lima, eu fiz um livro para o Raduan e mandei para ele. Aí, dias depois, me telefonou a irmã dele, a Violeta, que era mais velha, a que não casou e cuidava dos irmãos, e me disse: eu estou tão contente, porque Raduanzinho, nesse tempo eu tinha 50, quase 50 anos, e Raduanzinho tinha 67, 66, por aí. Raduanzinho está tão contente, eu nunca vi ele assim, ele está rindo para as paredes, ele fala com todo mundo e tal. O seu livro é lindo, ele me mostrou, olha aí, não sei o quê. Eu fiquei assim, meio surpresa. Aí ela me disse: você sabe fazer quibe labani? Aí eu disse: não sei, conheço, gosto, mas não sei fazer. Ela disse: ai, meu Deus, é dos pratos preferidos do Raduan. Mas não tem importância, eu te ensino. E depois disse: e músculo com coalhada, você sabe? Eu disse: também não. Ela disse: não, isso, desse ponto de vista, a gente vai dar um jeito. Então, eu não sei se influenciada por essa paixão fulminante, eu me dediquei muito aos pratos. O Paloma, eu li uma matéria outro dia aqui no Globo, acho que foi no Globo, que dizia que era um escritor dizendo que a comida italiana é fruto de marketing, que os italianos não inventaram nada, que a Eu vi isso. carbonara foi. Você leu, né? Pois é. Ele desfaz da comida italiana de um jeito. Eu morei na Itália há muitos anos, Você entendeu? morou na Itália, né? Eu Morei, fiquei pois é, e aprendi a ofendida, porque cozinhar a lá. minha família é toda italiana. Eu fiquei Pois é, eu ofendida. aprendi a cozinhar lá e eu Eu achei sou aquilo. metade italiana, toda a família É, Achei italiana. aquilo um assinte. Você, Catai. evidentemente, que não concorda com isso. A comida Não italiana tem concordo suas. de jeito nenhum, de jeito nenhum. É uma. Eu sabe o que eu acho? É que pegaram a comida italiana e destroçaram tanto. Por exemplo, pega o exemplo da pizza. O que É, fazem com a pizza, coitadinha, de botar. Isso, Ketchup. desde o começo, ketchup, mas abacaxi, banana, chocolate com açúcar, Nutella, Nutella. Nutella e tal. E as outras coisas também, eles querem aprimorar, entre aspas, não é? Mas não é. E a culinária italiana é uma culinária tão diversificada, é como se você falar em cozinha brasileira. Cozinha brasileira são muitas cozinhas, com muitas vertentes e muita gente que muitos imigrantes que trouxeram novidades. Então, Claro. aí o pessoal pega a cozinha italiana, é uma cozinha deliciosa, acham que é fácil de fazer. Não é. Não é. Concordo, não concordo, discordo, Que bom, brigo, que bom. Fico brigo. aliviado, porque eu fiquei tão indignado com essa matéria, entendeu? Com essa É, pessoa que veio aqui falar mal da cozinha italiana, entendeu? Os italianos é que dizem que a cozinha francesa é que não existe, foi toda influenciada pela cozinha do norte da mas Itália. é uma briga. Mas os italianos e os franceses brigam muito por É, muitas coisas, né? Uma delas é a comida. Uma delas é a comida, A outra delas, e tudo. Eles gostavam de dizer, aí não, já é só para a nossa geração mesmo, que o Yves Montand era italiano, que eles mudaram o nome do Yves exatamente. É. Montand, E e outros. eles tinham uma disputa muito grande em termos de ciclismo também. Os campeões de Ah, ciclismo, o italiano sim, e os franceses, tinham uma disputa o tremenda. Até hoje competidor, existe isso. é verdade, É, verdade. é muito O engraçado. Paloma, olha só, a Regina está dizendo,
contadora de histórias maravilhosas, super parecida com a mãe Zélia. Eu estou aqui adorando as histórias que você está contando. Você já contou história de bastidor aqui para a gente, você contou a história da sua paixão. Pois é, isso eu não devia ter contado, mas sabe que Mas é delicioso. ontem o Frei Beto me mandou uma foto dele com o Raduan, de ontem. O Frei Beto é quem me deixa sempre a par da saúde do Raduan. E eu fiquei tão emocionada que hoje eu passei o dia com o Raduan na cabeça e aí acabei falando. Pois é, mas é uma maravilha a gente ter sido veículo dessa... Pois é, dessa indiscrição minha. Porque o Raduan não gosta de dizer essas coisas, não. Mas ele está bem? Ele está bem? Como é que ele está? Está bem doentinho, né? Sim. Ele está doentinho, mas ele está com a cabeça perfeita, lúcida, e isso é o que é mais importante. Sim. Vocês se encontram de vez em quando? Nunca. Foi um término muito sofrido para mim e eu não quis. Eu já casei depois disso. Depois disso, eu casei com meu primeiro namorado, que não foi o Máriozinho. O primeiro, assim, digamos, namorado oficial. Porque Máriozinho era um namorado de criança, né? Sim. E o meu primeiro namorado foi um argentino com quem eu namorei 4 anos e fui casar com ele 40 anos depois. É toda uma novela. Mas isso aí tem muito espírito Jorge Amado, né, nessa história aí, né? Tem. Muito Jorge romance, Amado, muito amor. Jorge Amado e Zélia Gattai. Exatamente. Não, mas total. O papai não me viu casada com um argentino. Eu casei com ele depois do papai já ter morrido. Mas a mamãe, porque a gente casou assim, não vou contar a história toda, porque é enorme, eu ocuparia todo o espaço. Mas ela viu? Ela viu? Ela viu, porque a gente eu descobri que ele estava vivo, porque eu achava que ele tinha sido morto no período Videla, no período... Porque ele era ativista e tal. E depois que eu me divorciei, eu fiquei sabendo que ele estava vivo. Eu descobri que ele estava vivo e entrei em contato. Só que ele tinha demorado muito tempo para se casar. Ele se casou depois dos 40 anos. E aí ele me disse, eu tenho filhos adolescentes e eu não me separo. Aí nós nos afastamos por mais 8 anos. E um dia um filho dele chegou aqui e veio à Bahia, já homem feito, com o recado do pai que mandava me dizer que tinha se divorciado, se podia ligar para mim. Que história, que história! Que maravilha! Vamos nos ver em Buenos Aires no verão de 2008. Eu fui, ele chegou lá, ele era 7 anos mais velho que eu, ele tinha 64 e eu tinha 57. E aí ele chegou no hotel e me cantou a música dos Beatles, When I'm 64. Pois é, me cantou ela toda, eu nem sabia que ele sabia cantar em inglês, nem que ele gostava dos Beatles. E aí ele me disse, vamos até a Igreja da Recoleta? Eu disse, vamos. Vai fazer o quê? Eu já conheço a Igreja da Recoleta. Ele disse, não, o padre fulano está esperando a gente lá para casar a gente. Mas que história, Paloma! Opa, né? Aí casamos no susto, ele ficou lá em Buenos Aires, eu vim para a Bahia, mamãe estava hospitalizada, e aí ele veio para a Bahia. Ele passou 2 semanas aqui, de mão dada com a mamãe, porque a mamãe quis muito que eu tivesse casado com ele, dizendo aquelas coisas que o homem, em geral, gosta de dizer para a sogra. Não te preocupes, yo me ocuparé de Paloma por toda a vida. Durou 3 anos. Mas a minha filha, que morreu logo em seguida, morreu feliz, certa de que eu ia viver para o resto da vida com ele. Na Argentina. Com o marido que ela escolheu, né? Que ela tinha escolhido. E que cantava Beatles. Cantava Beatles. Pô, mas você uma coisa dessas... Foi um pedido de casamento absolutamente perfeito, ainda mais para mim que gosto dos Beatles. Eu, quando fiz
Quando eu fiz 64 anos, eu ganhei do meu filho, que é músico, ganhei a partitura do When I'm 64 enquadrada. Ó, lindo. Pois Aqui é. atrás, em Meu algum neto lugar. cantou, meu neto que gosta muito de música, cantou para mim. Ele tinha Agora, é engraçada a letra, né? Porque a letra é uma... não tem nada a ver com os nossos 64 anos. Não. A pessoa está velha, está caquética. Agora, tinha a ver com os 64 dele. Por isso que o nosso casamento não deu certo, porque depois de saracotear pelo mundo por 3 anos, ele me disse... ele não era de Buenos Aires, ele era de La Plata, que é uma cidade universitária, que é a capital da província de Buenos Aires, né? Uma cidade chatíssima. E aí ele me disse, eu não vou viajar mais. Eu disse, nem para o Brasil, porque eu morava no Brasil e ele na Argentina. Ele disse, nem para o Brasil para te ver. Eu quero saber se você não quer vir para La Plata. Ele tinha feito um apartamento para a gente. Tinha um apartamento para não ser a casa da mulher dele e tal. Que eu tinha arrumado, tinha posto tudo. Toda vez que eu ia, ficava no nosso apartamento. Ele disse, você vai, a gente fica lá junto, eu fico lendo filosofia, você fica fazendo as outras coisas. Eu disse, não, tchau. É aquele machismo gentil, né? Aquele machismo gentil que os argentinos... Muito gentil. Sua família toda aqui, né? Olha só, a Rosa está dizendo, a história da vida real da Paloma dá um belo livro. Paloma, você tinha que botar isso tudo num livro, entendeu? Você tem muita história. Já muita gente me pediu e eu já comecei. Mas eu começo a escrever, mas eu começo a escrever porque tem muita coisa ruim também, né? E eu choro muito escrevendo. Mas eu vou escrever, muita gente já... Não, Roseli, ele não cantava Rolling Stones. Não. Cantava Beatles, mas não Rolling Stones. Não, Rolling Stones. Ele cantava mesmo, era tango, ele era bem argentinão. O Pedro Antônio Cândido diz, delícia de entrevista. Tive o privilégio de conhecer Raduan Assar pelo Gustavo Conde num domingo em seu apartamento. Conversas deliciosas também. Paloma, você conhece a Ana Flora Amado, de Mangue Seco, nossa amiga? Não, eu não conheço. Eu sei que existe uma parente do papai que mora em Mangue Seco, mas a verdade é que eu nunca fui a Mangue Seco. E então, não conheço. Está respondido. Está respondido. Olha só, Paloma, a gente temos 2 minutos aqui, a gente está chegando no final. Gente, aqui eu tenho uma amiga que diz que quando eu começo, só batendo a tiros. Então, me perdoem, porque eu gastei... Mas foi um prazer, eu tinha vontade de não parar, não acabar esse programa. Eu também, você fez a vida desse programa maravilhoso, cheio de histórias. Nada melhor do que histórias, né, para a gente ouvir. Eu me dou conta que eu contei dos meus amores. Mariozinho, Raduan e o Pedro. Você estava num dia romântico hoje. Eu acho que por causa da fotografia do Raduan. Certamente. Você foi movida por essa lembrança. Por essa lembrança bonita dele. Então, nesse minutinho que falta, você quer contar alguma outra coisa para a gente? Não, eu quero dizer que eu sou fã dos dois. Muito fã dos dois, mas muito, 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 mesmo, nossa, de verdade. Aliás, Regina, nós somos colegas lá no grupo do Afonso, né? Eu também sou do grupo. Mas o Miguel frequenta pouco. Não, eu até fiz desenho de todo mundo, eu não fiz seu. Não me lembro de ter feito você não fez meu. Quem fez o meu foi o Arueira. O Arueira fez o seu, o Arueira fez o meu, porque eu sou do grupo há muito tempo. Então, aqueles 50 primeiros, o Arueira fez o desenho. Agora nós já estamos perto de 400 pessoas. O Afonso não para. O Afonso não para. Não para. Mas eu gosto muito, eu leio muito. Você é do meu time que lê muito, que escreve, mas escreve pouco, né? Eu sou do seu time. Então, eu sou um pouco do seu time também. E fico... tem muita coisa ali, muita informação que a gente lê ali todo dia. Muita coisa de primeira mão que a gente tem. Mas é muita coisa demais. Eu sou também mais tímida, assim, para... Eu marco o que eu quero guardar
e apago em torno de umas 2.000 coisas por semana, talvez mais. É muita coisa. Mas é olha, um belo grupo. Eu só quero dizer que queria dizer isso com a maior simplicidade do mundo. É que eu tenho certeza de que eu fui uma pessoa privilegiada pela vida, por ter a mãe e o pai que eu tive. É verdade. Me fizeram viver a vida que eu vivi e que eu vivo, porque eu me dedico inteiramente à obra dos dois, escrevo as minhas crônicas, me divirto, pinto e desenho meus quadros, ilustro alguns livros, e agora faço livros artesanais, que estão uma coisa que está me dando um prazer infinito. Que bom. Isso Vou é mostrar muito bom. uma capa aqui. Esse é o que eu tenho que mudar uma página, por isso ele está solto, está vendo? É um Que livro lindo. com meus desenhos. E esse é o desenho? É seu, Paloma? Todos os desenhos são meus. Essa é a lindo. minha mãe e esse aqui é o meu pai, quando ele perdeu. Olha, que maravilha. Que lindo, que beleza. Enxergar. Pronto. Muito que bom. beleza, que beleza. Muito bom. Parabéns. Tudo disso. Trabalho com lápis e papel, coisa. O senhor também, doutor Miguel Paiva. Todos nós que escrevemos estamos à beira de um abismo ainda maior que todo mundo. Mas eu continuo usando também caneta, lápis, papel. Não é por isso. É porque na hora eu fui comprar papel, porque eu tenho que levar para Paraty 70 livros, que eu estou fazendo a toque de caixa. Ainda vem o gato Mustaqui e mete a pata e apaga. Mas eu cheguei na loja que eu compro um papel especial e tal, ela disse, olha, Paloma, temos 9 pacotes, eu fui para comprar 10. E não sei se teremos mais. Caramba! O outro que você usava antes, já me avisaram que não vou fazer mais. E a Faber-Castell queimou o pinos dela todinho. É triste. Não vai ter lá. É verdade. A gente está caminhando, né, por umas coisas muito esquisitas, mas eu queria já deixar um convite para você voltar aqui, porque eu adorei. Não, você vai voltar, a gente não vai te deixar. Na hora que quiser só chamar, eu venho correndo. Tá bom. Eu adoro contar histórias, e aí vocês pensam o que vocês querem saber, eu conto. Tá bom? Tá ótimo. Maravilha. Tá ótimo. E aqui Obrigado, deixa eu querida. agradecer muitíssimo. Eu sou a do meio. O Miguel é um pouquinho mais velho e a Regina é bastante mais nova. Não, sou bastante nova. Você sabe, Regina, uma vez me perguntaram, está sendo difícil viver os 70 anos? Eu disse, 70? Facílimo. Difícil é pensar que eu tenho uma filha de 52. Pois é. Você sabe que eu também tenho filho de 48. Em relação aos filhos, né? Eu tenho filha de 45 também. Mas é isso, gente. Mas tudo bem, mas é ótimo, maravilhoso. Muito obrigada por terem me convidado, eu adorei. Que bom. Nós adoramos e estamos todos aqui dinâmicos e produzindo e fazendo coisas ótimas. E é isso que a gente quer. É isso que importa. Depois eu vou te mandar o link para você ter o programa todo para você mandar para os seus amigos. Quero ver. Tá bom? Beijo, Paloma. Beijo para todo mundo que assistiu. Beijo para quem me assistiu e assistiu vocês, nos assistiu. Isso aí. Tchau. Beijão. Tchau.